Olá! Campinas comemora 240 anos e desde que surgiu como um bairro rural da vila de Jundiaí, hoje a cidade de Jundiaí, chamado Campinas do Mato Grosso, passou por muitas transformações, desde a época da economia da cana-de-açúcar, pelas fazendas de café com mão de obra escrava, até em meados de 1930, quando a indústria e o comércio se transformaram nas principais fontes de renda da cidade. Desde então, Campinas passou por diversas mudanças e na política, a cidade também participou dos principais momentos históricos do país. Na história recente, desde o assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, Campinas vem lidando com mudanças políticas, tanto nas urnas como por motivos alheios à decisão do voto. Mas como a cidade evoluiu politicamente? Quais os desafios que ainda é preciso superar para que as pessoas possam ter qualidade de vida? Qual é a responsabilidade dos governos? O Questão de Ordem de hoje tenta fazer essa reflexão com os vereadores Jorge Schneider, do PTB, e Marcos Bernardelli, do PSDB. Sejam bem-vindos aqui hoje nesse programa que comemora o aniversário da nossa cidade. Eu primeiro vou fazer uma pergunta aos dois vereadores, começando pelo vereador Jorge. Vereador, agora que a gente tem o devido distanciamento, foram 13 anos aí da morte do prefeito, é possível fazer um balanço mais preciso sobre o impacto que a morte do Toninho teve sobre a cidade? Olá, Mirna. Olá, Campinas. Eu acredito que o maior impacto que nós tivemos com a morte do Toninho foi esse vazio que ficou, porque nós tínhamos uma esperança dentro do coração de cada campineiro, independente de partido, de que nós tivéssemos gente de Campinas, interessadas em Campinas, coordenando, administrando a nossa cidade. E nós víamos no Toninho essa pessoa, nasceu em Campinas, morador de Campinas, uma pessoa que conhecia a cidade. E de repente nós vimos esse vácuo, esse vazio, e isso aí nós sentimos no coração. Todo o povo campineiro, independente, volto a dizer, de partido político, porque naquele momento não era política, era Campinas quem perdia. Ficou esse vazio, sim. E nós demoramos um pouco, porque até a própria sucessão foi contraditória com aquilo que Toninho pregava. Sim, e agora quero saber a opinião do vereador Marcos Bernardelli. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mirna. Olá, meu companheiro, amigo Jorge Schneider. Eu tenho um posicionamento um pouquinho mais tranquilo a esse respeito, porque o Jorge viveu como parlamentar naquela época e eu era um espectador. Era apenas um representante de uma classe aqui em Campinas que eu estava como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não me furtei a tomar conhecimento daquela situação. Realmente a expectativa que se criou pela eleição do ex-arquiteto, do arquiteto Toninho, que depois foi chancelado como Toninho do PT, foi uma situação que comoveu toda a cidade, aliás, todo o estado, que não dizer todo o país, porque aquele fato em si, ele era talvez uma cópia escancarada do que havia acontecido com o ex-prefeito de Santo André, do mesmo partido, e por motivações que até hoje, talvez lá se avançou muito, mas aqui em Campinas não se avançou nada. Uns dizem que deixe o Toninho morrer em paz. Lógico, ele já está em paz, mas o que a população ainda não aceita é não ter as autoridades competentes apresentado ou o culpado ou os culpados por aquele assassinato. E o assassinato em si foi uma coisa horrível, que ninguém concorda em sã consciência, e foi a esperança também. Por que foi-se a esperança junto com o Toninho? Porque a Isalene era sua vice, sem nenhuma preparação para assumir os comandos de qualquer executivo local ou regional, e Campinas passou por situações delicadíssimas naquela administração. E a esse respeito, já que é fato mais interno, o Jorge pode nos clarear, porque o que a gente acompanhava era o que era veiculado nos jornais de então. Mas fica aqui, Campinas ficou muito e é chocada até hoje porque não se conseguiu identificar os autores desse malfadado fato. Vereador, aproveitando até o gancho do vereador Bernardelli,
Naquele momento, quais políticas públicas que deixaram de ser adotadas, que o Toninho tinha falado tanto, estava até muitas vezes tentando implantar aqui na cidade e que isso acabou sendo deixado de lado? Eu acredito que a casa onde não acontece a unidade, ela sofre. E nós percebemos que as pessoas que ficaram com o espólio do Toninho, o espólio político do Toninho, eram pessoas divididas, um partido dividido, onde cada um puxava para o seu lado. Isso aí quem perde é só a população, é só o município. Aquilo que nós vimos até hoje foi uma sucessão de erros administrativos que foram cometidos. Nós vemos hoje a saúde, que muita gente reclama, começou ali o equívoco da parte administrativa de políticas públicas quanto à saúde. A educação, nós temos hoje um déficit de vagas em creches enorme, por conta da falta de estrutura que não se aplicou naquele momento. Nós pudemos ver até uma 13 de maio que foi reformada, e nós tivemos que depois, em 2005, fizemos uma SEI e tivemos que refazer toda um gasto 3 vezes maior do que foi gasto para fazer aquela porcaria que fizeram dentro de Campinas. Ou seja, não havia critério e não havia know-how para se administrar a cidade. O senhor lembra na época do posicionamento da Câmara em relação a tudo isso? Como a Câmara, ela era situação, ela era oposição, era misturado, como era? Sabe o que acontece, Mirna? Tem muita gente que acha que ser oposição é estar contra um governo municipal. Não. Nós temos que todos têm que ser situação à cidade, a uma cidade. A minha visão de situação e oposição é um pouquinho diferente daquelas que as pessoas olham politicamente. E eu acredito que nós temos que olhar para o bem da cidade, o que é bom para a cidade naquele momento. E eu era, naquele momento, o primeiro suplente. Sim. Eu não havia assumido, eu era o primeiro suplente. Mas eu trabalhava junto aos meus partidários, jamais peguei um cargo no tempo do PT, não quis um cargo no tempo do PT, porque eu não concordava com a forma de administrar naquele momento. Sim. Então eu via as falhas administrativas, as aberrações que se cometia, ao ponto até eu posso dizer a vocês, porque hoje é um documento público, na SEI que nós fizemos da 13 de maio, existiam documentos que liberavam a medição para pagamento de valores altos, sem a assinatura do secretário, sem a assinatura do jurídico e sem a assinatura do prefeito. Um diretor assinava e eles pagavam. Mas um crime patrimonial contra e foi tudo na SEI, foi tudo levantado e está no Ministério Público até hoje e será resolvido. Aquelas contas, elas foram rejeitadas, né? Sim, foram rejeitadas e garanto a você que foram erros crassos. Não sei às vezes se eram pessoas com má intenção, mas sem preparo nenhum para administrar uma cidade como Campinas. Dessas contas, já na nossa gestão, que chegaram agora, eu fui o relator de 2. Sim. Nós estamos acompanhando o parecer do Tribunal de Contas pela rejeição de todas elas. Mas o vereador Jorge Saraiva foi muito feliz quando ele enumera algumas situações equivocadas na administração do PT, e uma que o reflexo está sendo agora, e isso lamentavelmente aflorou com uma magnitude que ninguém imaginava, foi o convênio com o Cândido Ferreira. Nós estivemos no próprio plenário aqui dessa casa, a afirmação de um vereador, que à época, se não me falha a memória, era um líder do PT aqui na Câmara, e ele disse com todas as letras que à época ele já havia alertado. O convênio que a municipalidade está fazendo e o destino desse convênio junto com o Cândido Ferreira seria um grande prejuízo ao município e aos munícipes. Isso numa audiência pública onde o atual secretário Carmen estava presente. E eu fiz cobrar essa afirmação, essa colocação, porque nós tivemos uma situação que o Ministério Público obrigou o atual governo Jonas Donizete, não quero adentrar agora, mas é um fato que teve origem lá e o reflexo agora. Ele foi obrigado a rescindir o contrato. Nessa rescisão de contrato, nós contemplávamos ali 300 pessoas que estavam diretamente ligadas à vigilância sanitária, que tiveram que romper os contratos. Isso fez com que
muitas situações que eram prementes no município e na administração fossem deixadas para serem realizadas com o decorrer do tempo, até que se fez os concursos públicos. Isso é a consequência de um mau ato há 12 anos atrás. Tá ótimo. Então, e a partir de agora, o Questão de Ordem conta com a participação do vereador Arthur Orsi, do PSDB. Seja bem-vindo, vereador. A gente está aqui nesse primeiro bloco, vereador, fazendo uma análise do que aconteceu após a morte do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho, e os vereadores estavam justamente comentando que após a morte do Toninho ficou um vazio onde, na época, a vice-prefeita Isalene Tiene assumiu um cargo, na visão deles, despreparada, e acabou gerando uma série de problemas aqui na cidade, problemas estes, muitos, segundo os colegas, que a gente ainda colhe alguns deles. Eu gostaria que também o senhor fizesse uma observação de algum projeto, apesar de ser do PSDB, algum projeto do Toninho, no que diz respeito à política pública, que foi quebrado naquele momento e que, a partir de então, no governo Isalene Tiene, se iniciou uma nova fase aqui na cidade. Primeiro, boa tarde a você, menina, muito obrigado. Boa tarde aos vereadores Marcos Bernardelli, ao vereador Jorge Schneider, aos telespectadores da TV Câmara. Queria me desculpar aí pelo atraso momentâneo, né? Eu acho que essa questão, apesar de ser bem ampla, ela vem bem ao encontro daquilo que hoje Campinas precisa, ainda mais nós estamos falando no dia do aniversário da cidade, né? E a cidade, sem sombra de dúvidas, carece daquilo que o prefeito Toninho, quando da sua proposta para administrar uma cidade como Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes na época, que geograficamente tem um território monstruoso, com uma variação e uma diversificação de necessidades e de demandas em diferentes bairros e diferentes regiões, mas o Toninho ele veio com uma proposta urbanística construída para a cidade. Não foi à toa que a tese de doutorado dele foi sobre a urbanização de Campinas. E ele foi um prefeito que veio preparado, né? Preparado no sentido de conhecer a história, né, de como Campinas se preparou para chegar, né, no século XX. Ele conhecia, por exemplo, o plano que foi feito nas outras administrações, quando Campinas ampliou a Francisco Glicério, a Campos Sales, enfim. Ele sabia como planejar a cidade. Tinha um projeto ambicioso para Campinas, usando aí a malha desativada da Mogiana, enfim. E isso foi quebrado com a morte dele, quer dizer, havia toda uma perspectiva de um trabalho que também não seria a curto prazo, seria a longo prazo, porque nós não podemos esquecer que na gestão anterior também, o Brasil atravessou uma crise financeira muito complicada, crises internacionais diversas. Nesse período de 4 anos, o orçamento da cidade teve ano que retroagiu, então faltou recursos no ano seguinte em relação ao ano anterior, houve uma diminuição de receita da prefeitura. Então foi um período muito, muito impactante. Greves, nós tivemos aí pela primeira vez na história de Campinas, nós tivemos 2, 3 meses seguidos de greve dos servidores públicos. E isso estava começando a ser retomado através de um planejamento, através de um programa. E obviamente acabou sendo interrompido com a morte do ex-prefeito Toninho. Aí a prefeita Isalene e seu grupo político, infelizmente, não deram sequência àquele projeto, e Campinas acabou vivendo tudo o que viveu nesse período. Então, eu acho que o que a gente tira de tudo isso é que fica um legado de que a cidade de lá para cá tem caminhado sem planejamento urbano, sem olhar a cidade a médio e a longo prazo. E essa não é uma deficiência só que tem vindo nas outras gestões. Essa atual gestão também tem um problema sério nesse sentido. Essa atual gestão ainda, apesar de quase 2 anos de administração, ela não reformulou questões básicas nossas, como, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é de 1988. Né?
O plano diretor já está expirando aí a sua validade de 2006. E nós fizemos agora um remendo numa lei de flexibilização que permite que, por exemplo, locais onde existem residência possam se transformar em comércio, mas se tiver um terreno ao lado, esse terreno não pode ser construído como comércio ou como prestação de serviço. Quer dizer, então, a Campinas vive historicamente, nos últimos 10, 15 anos, de remendos na legislação, sem ter um prefeito que encare de frente o problema e crie efetivamente um planejamento, um instituto ou o que quer que seja, ou a própria Secretaria de Planejamento, né, que teria que ter essa vocação de olhar para a cidade a médio e longo prazo. Infelizmente, o prefeito Jonas, essa é uma das críticas que eu tenho feito muito à administração dele, no seu programa de governo e na sua meta, que foi estabelecida em 4 de abril, que ele protocolou nessa casa, previa a criação de Instituto de Planejamento da cidade, o que não ocorreu até agora, né? E nós não sabemos por quais motivos. Nós tivemos uma lei aí criando 100 cargos de confiança na última sessão extraordinária, né? Há um mês e meio atrás. Infelizmente, o Instituto de Planejamento ficou de fora disso. Então, eu acho que Campinas precisa começar a olhar mais também a médio e a longo prazo o planejamento urbano da nossa cidade. Caso contrário, nós vamos viver sempre desses remendos, né, que tem ocorrido de lá para cá. Tá ótimo. Então nós vamos para um breve intervalo e na sequência voltaremos e falaremos da sequência do governo Isalene Thiene. Até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje, nos 240 anos de Campinas, fala um pouco da história política recente de nossa cidade. E logo após o governo Isalene Thiene, nós tivemos aí a primeira eleição do governo do prefeito Hélio de Oliveira Santos, que naquela época, se me lembro muito bem, parece que virou, como se diz, nos últimos 30 minutos, aí, 30 segundos do jogo, porque até então nós tínhamos o candidato, na época do PSDB, que era o favorito. Foi uma surpresa para vocês a vitória do Hélio? E, na sua opinião, quais as causas que determinaram a vitória dele naquela primeira eleição? Vereador Jorge Schneider. Foi uma surpresa muito grande para Campinas toda. E a surpresa tem nome, Brasília. Brasília. O governo federal naquela época jogou pesado. Já na primeira eleição? Já na primeira, para tirar qualquer chance de nós termos uma eleição onde apontasse aquilo que a população queria. E também nós tivemos um problema também muito sério, que caiu aquele feriado que tem do finados, exatamente pertinho da eleição. Muita gente viajou em Campinas, achando que já estava sacramentada a eleição. Sim. E houve aquela virada, jogaram pesado em Campinas e nós vimos que a população estava certa e que depois o futuro mostrou que a população estava certa pela primeira visão que tinha e que foi um equívoco muito grande acreditar no dinheiro que foi jogado em Campinas nas eleições daquele ano. Vereador Bernardelli.
Eu tenho para comigo que aquela eleição de 2004, ela se iniciou na eleição proporcional para a Câmara Federal em 2002, quando o próprio Hélio se reelege com 120 e poucos votos na frente do Aricara, que o PDT, eu era do PDT naquela época, mas já não fazia mais parte do grupo do prefeito, do ex-prefeito, e com ligação com o PTB, elegeu-se Aricara, que é do Vale do Paraíba, logo após o Hélio, com uma diferença de 100 e poucos votos. E ali começou-se a desenhar o cenário para a própria eleição de 2004, tendo o Hélio representando alguns partidos de centro-esquerda, mas com todo o trabalho de Leonel Brizola para trazer, se não me falha a memória, na época era o PFL, barganhando com Bonhauser em Santa Catarina e cedendo o PFL aqui, tendo o Guilherme Campos como vice-prefeito. E o PT por trás de toda essa amarração, principalmente com o pessoal já desenhado, como bem ponderou aqui o vereador Jorge Schneider, do PT do Mato Grosso, através do Zeca do PT, que foi aquela turma que veio depois que a eleição se consumou. Então, essa eleição ela teve o início com a reeleição do Hélio a deputado federal, todo o desenhar de como não deixar Luciano Zica ir para o segundo turno junto com o Carlão, que era dito que se o candidato do PT fosse para o segundo turno, o Carlão se elegeria com tranquilidade. Me recordo bem daquela imagem, o Zica chegando no ginásio da Unicamp, nos braços dos petistas, eleito, e quando chegou na somatória final, ele perde a eleição por 5.000 votos. Então essa eleição do Hélio se desenha ali, lá atrás. Todos os acordos e todos os conchavos foi com a eleição dele de deputado federal, passando por essa engenharia feita por Leonel Brizola, com Bonhauser, trazendo Guilherme Campos para a vice-prefeitura aqui em Campinas. Vereador, o senhor concorda com a tese dos seus colegas? Concordo. Eu acho que tem uma somatória disso tudo, como disse o vereador Jorge Schneider. Houve um empenho muito grande por parte do governo federal no segundo turno para eleger o candidato do PDT, né? Houve também, como disse o vereador Marcos Bernardelli, também uma preferência para que o PT não fosse para o segundo turno, tendo em vista que havia uma limitação em relação ao PT em função do próprio governo Isalene, que estava muito mal, tanto é que a própria Isalene poderia ter sido candidata à reeleição, não foi, porque a avaliação da administração dela realmente era muito ruim, e havia uma perspectiva de que se o PT fosse para o segundo turno, dificilmente venceria a eleição. A gente não tem uma bola de cristal, mas era isso que... E por outro lado, como também disse o vereador Marcos Bernardelli, o ex-prefeito Hélio, ele fez uma ampla frente de apoio partidários, ele trouxe o PFL, na época, que estaria caminhando junto com o PSDB, ele acabou ficando também com o PMDB, né, com o próprio PDT. Então ele acabou tendo muito tempo de televisão, tendo partidos grandes apoiando a candidatura dele, e isso também, estrategicamente, acabou sendo ruim para o PSDB, que no segundo turno o PSDB não conseguiu somar, acrescentar apoios novos, enquanto que o terceiro colocado, que foi o Luciano Zica, como disse o vereador Marcos Bernardelli, com um ponto de diferença do ex-prefeito Hélio, acabaram apoiando integralmente o ex-prefeito Hélio, tanto é que houve reuniões aqui com a vinda de ministros, do ex-ministro Zé Dirceu, os ministros do próprio presidente Lula teve aqui, enfim, então houve, e Campinas era estrategicamente importante naquele momento, para o PT, que tinha o ex-presidente Lula como candidato à reeleição. Então, houve essas variantes aí, mas eu acho que o principal é que também, de uma certa forma, logo que virou do primeiro para o segundo turno, as pesquisas de intenção de voto, principalmente o Ibope, davam uma diferença de 15, 18 pontos em relação ao candidato do PSDB, o Carlos Sampaio, e o candidato, o ex-prefeito Hélio.
Porém, quando se abriram as urnas, nós vimos que a diferença foi de 4 pontos percentuais. Né? Quer dizer, realmente não havia aquele distanciamento. E só que, como disse o vereador Jorge Schneider, com o feriado, muita gente achando que a eleição já tivesse liquidada em função, né, das pesquisas apontarem essa diferença, acabaram viajando, né, o que eu acho que de uma certa forma prejudicou também a eleição do candidato do PSDB. Eu só gostaria de fazer um acréscimo que o Arthur acabou de colocar e o próprio Schneider, que teve alguns fatores que nós não podemos esquecer. O trabalho que o PT faz para manchar, para denegrir, para colocar no nível rasteiro a campanha foi usado, ou foi usados naquela eleição com relação ao Carlos Sampaio. O que foi dito sobre a pessoa dele, sobre os familiares, sobre as questões do PSD. Eu tô tranquilo porque eu era PDT, mas eu não estava na campanha. Sim. Foi uma campanha muito negativa de invenções, de situações que nunca existiram. Mas de ataque à imagem pessoal do candidato. Pessoal e totalmente. Ah, era o candidato rico quanto o candidato pobre. E daí para frente. Mas o que me chamou mais a atenção, porque eu viajava essa época pela OAB, fazendo as visitas no estado pela assistência judiciária, mas eu chego aqui e vou votar. Naquela época era permitido a boca de urna. Não sei se vocês se recordam, depois se consumou a informação, o PDT colocou 30 mil pessoas de boca de urna na cidade, 30 mil pessoas foram pagas, eu não sei de que maneira isso foi prestado conta à época, e a diferença foi 25 mil votos. A diferença da eleição do segundo turno foi 25 mil votos. 30 mil pessoas receberam para trabalhar naquela eleição. Então são fatores que esse momento de então, como eu te disse, serve para o momento atual. Porque hoje nós já estamos escolados sobre a prática e a maneira do PT fazer campanha eleitoral. Tá ótimo, então, vereadores. E num primeiro governo tranquilo, Hélio é reeleito e a partir disso, então, começa uma outra saga em Campinas com as descobertas, com o envolvimento do governo em investigações de corrupção, começando com o caso Sanasa, né? E aí a Câmara teve, naquele momento também, uma atuação decisiva, acabou cassando tanto o Hélio como o seu vice, depois que assumiu a prefeitura, Demétrio Vilagra. Eu gostaria que vocês fizessem, então, um balanço desse período. O senhor já era vereador, o senhor também, e o senhor estava ainda como sociedade civil, mas estava acompanhando ali de pertinho, né, vereador? Se tem alguém para falar aqui com pormenores, ou alguém, não, os dois aqui, meus colegas, eu tenho dito que o Arthur, pela postura que teve, e evidentemente com o suporte e amparo de todos os vereadores, eles caçaram Deus nessa cidade. Porque o Hélio era tido como Deus. E depois se descobriu que toda a maracutaia que era feita no Executivo. Mas não começou no segundo mandato, não. Se você se recorda, vocês estavam aqui, o Peterson Prado descobriu que eles falsearam o mapa de valores para fazer o lançamento do IPTU logo no primeiro mês de janeiro, que saiu uma edição de uma publicação do Diário Oficial que nunca existiu. Então começou logo no mês seguinte à posse. Não começou no segundo mandato, não. Mas quem tem autoridade para falar, porque eu falo um pouco com a emoção a esse respeito, é o Schneider e o Arthur, porque o que os vereadores fizeram foi um posicionamento que poucos teriam coragem de fazer. Aqui nós temos dois vereadores que na época eram vereadores, bem distintos. Um que fazia parte da base de governo e o outro que fazia parte da oposição. O senhor era base na época? Eu era base de governo. E nós acompanhávamos com alegria o progresso de Campinas, nós vimos, era a olhos vistos o que estava acontecendo em Campinas. Mas a partir, sabe, menina, a partir do terceiro ano do primeiro mandato, nós tivemos uma reunião junto com o prefeito, e eu disse na época a ele aquilo que eu sempre disse aqui no microfone. Eu falei, o senhor tem uma base de governo, o senhor não tem cúmplices. Se acaso for verdade aquilo que nós estamos ouvindo lá na rua, não conte comigo. Não conte comigo. E ele sempre jurava que é isso aí é a oposição falando. Eu falei, não, só estou avisando o senhor. Sim, mas em que momento o senhor acha, então, que os vereadores da base, de certa forma, se alertaram, sendo que naquele momento
O vereador Bernardelli lembrou que o vereador Peterson Prado, na época, já tinha feito uma denúncia. Nós já tínhamos tido aqui uma primeira comissão em relação à Sanasa, em que na época não conseguiu se provar nada. A partir de que momento a base disse, nós precisamos fazer algo? Sabe o que acontece, Birna? Aquela primeira CPI, aquela CEI da Sanasa, aquilo que nós ouvimos não foi aquilo que nós ouvimos após com escutas, porque nós não tínhamos até então escutas. Nós temos que ouvir as pessoas com os questionamentos, aliás, muito rico em detalhes que o Arthur Orsi fazia. Nós temos que concordar com a riqueza dos detalhes com que o vereador Arthur Orsi fazia. Então, para nós, naquele momento já era um alerta. Era um alerta. Mas nós temos que ter a responsabilidade de agirmos com fatos concretos, mas de termos a sabedoria de ouvir a população, de ouvir aqueles companheiros que diziam, o próprio Arthur dizia, vocês vão ficar decepcionados com o governo. E nós dizíamos, se realmente estivermos com fatos concretos nas mãos, pode contar conosco. E é isso que nós fazíamos. Eu teve até um fato pitoresco, até que nós tivemos aqui a votação do requerimento para afastamento do prefeito. E eu era um dos que dizia, nós não temos que afastar ninguém, nós temos que caçar. Nós temos que levantar todos os detalhes, vamos caçar. Porque se nós afastamos o prefeito, ele entra com uma liminar, ele consegue embolar todo o processo até da CEI que resultou na cassação. Sim. E nós não tínhamos que fazer o afastamento. E aí eu falei, eu não vou votar pelo afastamento. Eu me convenci que não deveria afastar, mas sim caçar. E eu estava guardando meu carro num final de semana na minha casa, a vizinha que mora na frente da minha casa olhou para mim e falou, que papelão, hein? Eu falei, mas por que papelão? Você tinha que ter votado pela... Eu falei, mas eu não quis votar consciente daquilo que eu fiz. Eu podia dizer não, mas eu não quis dizer não e não quis dizer sim, porque nós tínhamos que pegar a comprovação e caçar. Aí sim, era o direito legítimo nosso, ele não voltaria como não voltou. Agora, se nós afastássemos naquele momento, tenho certeza que do jeito que estava engenhado em Brasília, ele voltaria tranquilamente e ficaria até o final do mandato nos importunando em Campinas. E vereador Orsi, o senhor que teve um papel muito importante também em todo esse processo, em que momento o senhor disse, olha, agora temos que apresentar provas, temos que pedir o afastamento, a cassação? De que forma o senhor começou a trabalhar no processo que depois gerou a comissão processante, que acabou caçando realmente tanto o doutor Hélio quanto o Demétrio Vilagra? Bom, primeiro são duas etapas e dois momentos diferentes. O primeiro é aquele momento onde eu, como vereador da oposição, a gente tinha e vinham informações que nem todo mundo é obrigado a saber, porque nós, enquanto parlamentares, eu particularmente, que era da oposição, a gente acaba sendo uma referência para os funcionários da prefeitura, para a população, quando tem algum tipo de irregularidade ou ilegalidade, eles apresentam, principalmente para aqueles vereadores que eles identificam como sendo vereadores da oposição, o que é normal numa democracia. E com aqueles dados que chegavam para a gente desde o começo do mandato, como disse o vereador Marcos Bernardelli, havia já, de uma certa forma, indícios de que, pelo menos, o governo não estava sendo montado por gente das mais ilibadas, vamos dizer assim. Por que isso? Logo no mês de fevereiro, o prefeito Hélio nomeou pessoas aqui para serem secretários, diretores, que tinham problemas de passado, problemas de ações de improbidade administrativa no Mato Grosso, principalmente pessoas que ele trouxe do Mato Grosso para ser secretários, para ser diretor da Sanasa, enfim. Então isso já foi um alerta para a gente. Óbvio que a gente não pode julgar todo mundo pela primeira... Mas quando um prefeito traz pessoas que já têm reconhecidamente serviços mal prestados ou que saem com uma série de processos em outras administrações, isso já é um sinal de que... Então, logo que isso aconteceu, nós alertamos
né? Isso foi no segundo mês de administração e, consequentemente, a gente acabou tendo nos outros meses outras informações. Mas, como disse o vereador Jorge Schneider, sem qualquer tipo nós não tínhamos ainda os documentos, aquelas provas contundentes, as escutas que posteriormente nós tivemos. Por exemplo, eu tive informações na Sanasa, nós tínhamos informações da Sanasa muito antes, e nós fazíamos requerimentos. Eu entrei com várias representações no Tribunal de Contas, no Ministério Público, né, por conta até de empréstimos que a Sanasa fez de maneira irregular, né. Então, a primeira vez que a Sanasa teve uma conta reprovada no Tribunal de Contas foi em função dessas representações nossas. Então, quando a questão, depois houve a investigação do Ministério Público, e o Ministério Público fez as escutas e se aprofundou nas investigações, é que daí nós vimos que não precisava, os indícios se transformaram em realidade. E logo que isso aconteceu, a Câmara soube tomar a decisão, soube ter a postura, porque não é fácil você caçar um prefeito que foi reeleito com mais de 70% dos votos, né? Como não foi fácil para mim fazer oposição durante 8 anos, principalmente do primeiro para o segundo mandato, o prefeito tendo 80% de aprovação da administração e reeleito com 70% do voto. Mas o vereador Marcos Bernadelli citou uma outra questão que é muito importante. Ainda no primeiro mandato nós tivemos aí uma situação da demissão do ex-presidente da Sanasa, do Luiz Aquino, que veio a ser depois o delator de todo o esquema, e a participação dele foi muito importante, porque se ele não houvesse feito a delação, dificilmente se conseguiria as provas que foram obtidas para depois o Ministério Público efetuar a denúncia e as prisões preventivas e tudo mais. Mas logo no final de 2008, né, com a demissão do senhor Luiz Aquino, que era de confiança do prefeito, amigo de infância do prefeito, nós vimos que a Sanasa era o principal foco, ou um dos focos importantes de todas as irregularidades. E de lá para frente nós não tivemos dúvida daquilo realmente que nós estávamos pregando, né, desde o começo do mandato. E aí, conforme as provas vão aparecendo, conforme as atitudes do governo vão se delineando, a postura nossa acaba sendo cada vez mais contundente. Eu procuro tomar muito cuidado em qualquer tipo de acusação ou qualquer tipo quando se vai levantar qualquer tipo de irregularidade. Porque é muito fácil a gente atacar e depois fica muito difícil da pessoa conseguir obter e até mostrar que... Então, eu sempre tomei muito cuidado em todas essas questões de não ser leviano a ponto de fazer uma acusação falsa, mentirosa, sem provas. Então, conforme as provas iam vindo e nós íamos nos convencendo do que estava irregular, a gente aumentava o tom, aumentava a crítica, propunha a CPI, propomos depois a comissão processante. E eu não tenho dúvida de que a Câmara, naquele momento, soube, com certeza, cumprir o seu papel, todos os vereadores, indistintamente. Houve um sentimento popular muito grande, mas a Câmara, né, como receptora desse sentimento popular, soube atuar e fez um processo legítimo de defesa do ex-prefeito. Ele também teve a oportunidade de defesa, como disse o vereador Schneider. Não foi afastado inicialmente, mas logo depois, em todo o processo, houve a defesa e foi posteriormente cassado. Então a Câmara cumpriu um papel fundamental. Até hoje, o ex-prefeito diz que foi feita uma cassação política. Teve provas suficientes para a Câmara cassar Hélio de Oliveira Santos? Posso falar que eu não fiz parte, não é? Aqui é uma casa política. E é dessa forma, independente de ter as provas que deu sustentação para o processo, que está para ser sentenciado agora na terceira vara criminal, desculpa até de interrompê-lo. Não, fica eu estou falando aqui porque eu não participei de nada disso. Aqui é uma casa política, e é aqui que se faz, e da maneira que se fez. Eu não tenho dúvida, teve a cassação política, teve a cassação dentro de um processo legal, onde foi dada total oportunidade de defesa. A ele foi dado toda a oportunidade. Se você me permite, quando nós começamos sob a premissa do legado de administrações para cá, olha que coisa para uma análise depois, até para um futuro bate-papo nosso. Nós acabamos as administrações do PSDB
graças a Deus, à época não era PSDB, mas não era vinculado a nenhum partido, com Magalhães Teixeira e Edivaldo Orsi, extremamente muito bem avaliados. Mas o PSDB perde esse time eleitoral. Entre o PT, nós perdemos o time eleitoral com o Toninho, porque vem Zalene. Vem o Hélio, que tem uma capilaridade muito grande eleitoral e comete o que cometeu. Você percebe que o eleitorado em Campinas, de um tempo para cá, ele ficou órfão. Ele ficou órfão um momento lá atrás com o PSDB, depois ficou órfão com o PT, depois ficou órfão com o PDT, e hoje nós estamos numa situação que ainda não é confortável para ninguém. O resultado do segundo turno da eleição passada deixou isso claro. Esse capital político, eu falo capital político, que o Hélio jogou fora. Sabe quando alguém vai ter novamente em Campinas? Penso eu que vai demorar. Vereador Schneider. Sabe, Mirna, nós podemos fazer um paralelo. Nós vimos aí o caso do mensalão no governo federal, e eu acredito que existem algumas formas de nós errarmos na nossa vida. E eu, quando começa a missa, eu confesso que pequei por pensamentos, atos e omissões. E a omissão é um pecado muito grande. E um dos ganchos que nós tivemos para pegar o Hélio, para puni-lo, para caçá-lo, foi a omissão. Foi através da omissão. E nós vemos em Brasília um ex-presidente dizer, não sabia de nada, não vi nada. Quer dizer, também se omitiu. Se nós tivéssemos, de fato, uma Câmara, entre aspas, de vereadores de Campinas, lá em Brasília, à época, quando se apurou o mensalão, não teria esse desfecho que teve, não. Não teria, não. Porque nós não podemos admitir de maneira alguma que alguém entre na minha casa, administre a minha casa, depois coloque pessoas que errem, que desviem recursos da minha casa e depois diga, mas eu não estava sabendo de nada. Mas a você eu dei o direito de administrar a minha casa. A você cabe a responsabilidade de administrar a minha casa. E foi a mesma desculpa que foi dada em Campinas. Mas eu não sabia de nada, isso aí foi um problema político. Não, de maneira alguma. Quando você recebe uma cidade, você recebe uma procuração em branco para você administrar aquele espaço que você foi eleito. O povo te dá a procuração, mas te cobra ação e não omissão. Tá ótimo. Então, o nosso tempo acabou nesse bloco. Voltamos já já com questão de ordem. Não saia daí. Neste momento, a dengue é um problema sério em muitas cidades. Para evitar mais casos, o combate tem que ser no foco onde nasce o mosquito. Fechar sua caixa d'água, limpar as calhas é combater no foco. Eliminar os pratinhos dos vasos, garrafas e pneus a céu aberto é combater no foco. Atenção, os bairros em alerta continuarão recebendo equipes de nebulização e este mata-mosquito que ensina como exterminar os criadouros. Acabe com os focos em casa e ajude a combater a dengue na cidade inteira. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje faz uma retrospectiva dos últimos anos da política de Campinas no aniversário da nossa cidade. E logo no início do programa, ainda no primeiro bloco, o vereador Orsi fez algumas críticas em relação a políticas que ficaram sem serem implantadas naquele momento, após a morte do prefeito Toninho, que não foram implantadas até hoje. Eu gostaria que os outros vereadores fizessem uma avaliação também a respeito dessas políticas, do que poderia ser implantado e ainda não foi aqui na nossa cidade. Vereador Schneider. A reorganização de Campinas, ela se faz urgente. O vereador Arthur Orsi disse, e é verdade, nós temos que remontar os espaços de Campinas. Nós vemos uma Campinas que inchou-se, não cresceu, ela inchou-se. E hoje nós temos a oportunidade, nós estamos aí com a vinda das macrozonas para a cidade de Campinas, só que o plano diretor, que é 2006, 2006. Nós precisamos fazer uma revisão até 2016. Então nós temos que preparar para essa revisão, porque nós não podemos chegar no ano 2016 e dizer, bom, vamos estudar Campinas a partir de agora. Sim, vereador, mas aí nós tínhamos um prazo para votar também as macrozonas, o que acabou não acontecendo. Exatamente.
A gente já teve outros programas aqui que alguns vereadores fizeram a seguinte afirmação: já que não votamos todas as macrozonas, vamos primeiro nos debruçar no plano diretor e depois veremos as próximas macrozonas. O senhor concorda ou não com isso? Não, eu não concordo, porque hoje nós estamos prejudicando o crescimento do poder de empregos em Campinas. Nós estamos atrapalhando, nós estamos travando. As macrozonas hoje trazem uma trava tremenda ao progresso de Campinas. Nós vemos alguns lugares onde nós... Porque o que é um plano diretor? Nós dirigimos a cidade de uma maneira onde nós possamos ter o mínimo de deslocamento para o trabalho, onde a pessoa possa trabalhar perto da sua casa. Um dos projetos que já vai ajudar foi essa lei que nós votamos, que hoje é lei, já é um projeto que nós votamos, já é lei, da possibilidade de se transformar em toda a cidade de Campinas zonas especiais de interesse social. Quer dizer, nós podemos construir casas populares em qualquer região de Campinas. Não podia acontecer isso em Campinas. Hoje nós temos alguns setores, vou dar um exemplo a você. Hoje nós temos casa que guarda idosos, não vou chamar de asilo, mas casas coletivas para idosos, que hoje estão irregulares porque o zoneamento não permite alguns bairros de Campinas. Mas nós precisamos daquela casa. É uma residência coletiva, não é um hotel, não é uma pensão. E nós precisamos olhar por esse lado. E são esses e mais muitos exemplos que nós temos da desorganização da cidade de Campinas. Ou nós nos debruçamos a reorganizar Campinas, ou nós vamos estar fadados a brigarmos 2016, 2017, 2018 e não vai sair o plano diretor. Sim, agora, vereador Bernardelli, o senhor, que inclusive é vice-líder de governo, eu queria que o senhor nos informasse o seguinte: algumas questões em relação ao plano urbanístico da nossa cidade que estão travados desde o governo Hélio de Oliveira Santos ainda não foram resolvidos. Existe a perspectiva de que ainda neste ano a cidade consiga resolver isso? Mirna, eu vou dar a resposta à sua indagação sem qualquer constrangimento. A premissa que o vereador Arthur Orsi utiliza para dizer que as questões urbanísticas elas ficaram travadas e que o sonho do ex-prefeito Toninho do PT assim o era, porque era a profissão dele, era o meio dele, era as questões dele, mas a cidade vinha de uma ou de duas administrações, neste contexto, razoavelmente bem administrada, que foram as administrações do próprio PSDB, depois com o Chico Amaral. Podemos discutir outras questões aqui. E ele vem com essa inovação, pelo conhecimento interior, pelo conhecimento exterior e por uma questão de foro íntimo dele. Não tenhamos dúvida a respeito. Mas hoje, se isso está da forma que está, é que nós pegamos a interrupção do que ele delegou, ou que foi delegado ao PT pelo próprio óbito, e o PT só fez foi piorar. O governo do Hélio só fez foi agraciar ou premiar, que as ações que tem no Ministério Público hoje é uma alavanche de ações contrárias a quase tudo que se fez de edificação, e se aprovava do jeito que o quarto andar queria. Isso era a notícia que corria. Se você me permite, hoje assume, há 1 ano e meio, o prefeito. Eu tenho solicitado, quando é que se vota as macrozonas? Foi votada agora uma macrozona, deverá vir a outra, mas o fundamental, na minha visão, já que nós temos que em 2016 apresentar o plano diretor, que se faça o plano diretor de uma vez por todas. Quando o vereador Orsi, nós fizemos um arremedo de legislação para contemplar situações onde um terreno não pode ser construído para dar um espaço comercial sem ser industrial, mas a cidade estava de ponta cabeça. Nós pegamos aqui o Taquaral, o Jardim Guanabara, Nova Campinas, Planalto. O que nós temos de fato? Escritórios de advocacia, escritórios de odontologia, de medicina, de tudo quanto é tipo de atividade que não é comercial com extremo, mas precisavam se adequar. Então esse arremedo que foi feito, dando em ruas e avenidas do município, que esses comerciantes não conseguem ter o alvará de funcionamento. Foi um arremedo, mas contemplou momentaneamente. Na minha visão, ainda curta, digo que é curta, já que não se votou em 2015 está aqui, vamos já apresentar o plano diretor
e fazer, olha, vamos trazer discussão para essa casa. Mas aí para as macrozonas agora? Mas por quê? Nós vamos ter que fazer o quê? Pelo menos sermos honestos. Olha, o plano diretor vai ser dessa maneira, na minha visão, não estou falando aqui como líder do governo, desculpa, como vice-líder. Mas entendo eu que se já postergamos 2 anos, então venhamos o ano que vem apresentar o plano diretor para discutir e votar em 2016, mas que se faça um plano diretor condigno com as necessidades, ouvindo sim os nós munícipes e nós vereadores. E a sua opinião, vereador Orsi? Olha, realmente a questão do planejamento urbano da cidade sempre foi empurrado com a barriga. Na verdade, o prefeito Hélio, em 2006, nós tivemos a obrigação de votar o plano diretor em função da obrigação prevista no Estatuto das Cidades, que já impunha essa condição, a Constituição e depois o Estatuto das Cidades, que complementava a legislação constitucional. Naquela ocasião, só para rapidamente, estava previsto que em 2 anos nós iríamos fazer a nova lei de uso e ocupação do solo e votar as 9 macrozonas. Não se cumpriu esse prazo. Depois o prefeito Hélio pediu mais 2 anos, até 2010. Passou 2010, nós não conseguimos nem votar a lei de uso e ocupação do solo, a nova lei de uso e ocupação do solo, que é bom que se diga. A que nós temos aí em vigor é de 1988, né? E não atende mais perdão, aos interesses da cidade. Como disse aqui o vereador Marcos Bernardelli, foi feita uma alteração na lei 8.061, da lei de uso e ocupação do solo, para se flexibilizar algumas questões que eram emergentes, porque a cidade naturalmente ela vai crescendo e vai criando meios para desafogar os interesses comerciais, de serviços, e isso estava acontecendo muito em toda a cidade. Você ter consultórios, escritórios, empresas de prestação de serviço em bairros residenciais e que não conseguiam tirar o alvará de funcionamento. Só que se fez essa alteração, mas também não foi previsto, por exemplo, essa questão dos terrenos. Quer dizer, então fica uma coisa complicada. O proprietário do terreno ele não é contemplado, então ele não pode ali eventualmente construir alguma coisa para fins de serviço, enquanto que a casa que já tem habites do lado pode fazer. Então acaba criando, a falta de planejamento acaba criando essas situações esdrúxulas, né? Então olha, nós precisamos criar agora daqui para frente uma agenda urbanística. Por quê? Porque os urbanistas, eles entendem que antes da votação das macrozonas se deveria fazer a votação da lei de uso e ocupação do solo. Porque o que está acontecendo agora? Em todas as macrozonas nós estamos votando alterações pontuais no zoneamento. Então na macrozona 5 da região do Ouro Verde e do Campo Grande, votamos 120 alterações no zoneamento urbano. Na macrozona 9, que nós votamos aqui da região Padre Anchieta, Aparecidinha, se votou também mais de 100 alterações pontuais no zoneamento. E a hora que nós fomos rever a lei de uso e ocupação do solo, a lei de zoneamento? Vai alterar, vamos ter que alterar isso tudo de novo. Ou ter que adequar aquilo que está em cada macrozona para a lei de uso e ocupação do solo. Na verdade, o que acontece? A votação, os planos locais de gestão, que são as macrozonas, eles são a extensão do plano diretor. Campinas é uma cidade muito diversificada, muito complexa. Não dá para você ter a mesma questão no plano diretor, porque você tem no centro, no Ouro Verde, para em Sousas e Joaquim Egídio, que é a área de preservação, para Barão Geraldo, que é um distrito que também tem suas características próprias. Então, o plano diretor prevê as questões gerais e as macrozonas, elas previam de forma localizada, né, disciplinar melhor o plano diretor para cada uma dessas regiões. Mas não é função das macrozonas fazer alteração em zoneamento urbano. Fazer alteração no que pode ser feito para fins comerciais, para fins residenciais, em cada quadra, em cada quarteirão, em cada bairro especificamente. Isso tem que ser feito através de uma alteração na lei de uso e ocupação do solo. E não sou eu que estou dizendo isso. O próprio secretário de Planejamento à época falava isso, né? Todas as entidades ligadas nessas questões, tanto as entidades urbanísticas quanto as entidades de classe, dizem que antes de votar as macrozonas precisa fazer alteração da lei de uso e ocupação do solo. Então a nossa cobrança vem muito nesse sentido. Onde está a agenda do planejamento urbano de Campinas?
que é uma coisa que está sendo empurrado, está sendo arrastado há muito tempo. Então nós precisamos ter essa agenda. Como disse o vereador Marcos Bernardelli, ele está falando em nome dele. Ele acha que primeiro, já que nós estamos há 2 anos de 2016, por que fazer votar as macrozonas se nós vamos ter que votar um novo plano diretor que já está obsoleto? Se o plano diretor de 2006 já está obsoleto, imagine a lei 8.061, a lei de uso e ocupação do solo, que é de 88. Sim. Então, Mirna, o que nós precisamos? Uma agenda, né, construída pelo Executivo, porque a iniciativa desse projeto é exclusivamente do Executivo, de como vai se dar agora os estudos da lei de uso e ocupação do solo, o Código de Obras, que é de 90 se eu não me engano, a última alteração foi de 2000 ou 2001, precisa também ser alterado, né? Outras características. Você vê, nós tivemos agora aí a CPI das antenas. Nós não temos legislação que discipline a questão das antenas, a legislação totalmente equivocada, a legislação de 2000, precisa ser tratada também no Código de Obras. Vou dar mais alguns exemplos também para não cansar vocês, os telespectadores. A lei de 88 prevê que não pode ter gráfica numa série de bairros, só que hoje as gráficas elas não têm mais aqueles equipamentos, as impressões são equipamentos modernos, a laser, que não fazem mais barulho. A questão dos bufês infantis, né, não está previsto isso na legislação, o Executivo não tem como tratar essa questão. Está previsto lá na lei de 88 a questão de escolas de datilografia, onde pode, onde não pode. Também não existe mais escola de datilografia, hoje no máximo é escola de informática. Então, quer dizer, tudo isso nós temos que adequar, né, nessa nova lei de uso e ocupação do solo. Então eu acho que a Câmara, nessa questão, ela fica muito refém do Executivo, porque cabe ao Executivo encaminhar o projeto de lei para a Câmara. Constitucionalmente, só ele tem essa prerrogativa. Então, eu acho que o que nós podemos cobrar do Executivo é que ele estabeleça essa agenda. Como vai se dar essa agenda? Se é da maneira como disse o vereador Marcos Bernardelli, se é da maneira como acredita o vereador Jorge Schneider, se é da maneira com que entende a Câmara, ou se o Executivo tem uma proposta. Primeiro, então, nós vamos votar a lei de desocupação do solo, depois vamos votar o plano diretor de 2016, aí, havendo necessidade, a gente volta nas macrozonas, enfim. Essa discussão ela tem que ser encarada o mais rápido possível. Caso contrário, Campinas vai viver de remendos em remendos e com isso quem vai perder é a própria cidade. E os investimentos, como diz bem o vereador Jorge Schneider, os investimentos que podiam vir para a nossa cidade, nós temos vários exemplos de investimentos que não vieram para Campinas em função desse desarranjo jurídico que lógico que a crise política acabou ajudando, mas esse desarranjo na legislação hoje urbanística tem atrapalhado demasiadamente a vinda de investimentos para a nossa cidade, porque gera insegurança jurídica por parte do investidor. Agora, vereador, nós estamos nos nossos 3 minutos finais. A gente tem todo esse problema urbanístico, mas hoje o problema que a cidade mais sente é em relação à saúde, inclusive que o vereador Bernardelli comentou lá atrás, a respeito do convênio com Cândido Ferreira, que até agora, depois que esse convênio foi, de certa forma, desfeito, a cidade não conseguiu ainda se encontrar no setor da saúde. Qual seria a solução hoje? Rapidamente, por favor. Olha, eu acho que a questão da saúde, ela não é uma questão exclusivamente local. Hoje ela é uma questão posta, uma questão nacional. Obviamente que isso varia de acordo de município para município. Tem municípios que conseguem enfrentar de maneira melhor essa situação e tem municípios que não conseguem, enfim, dar uma vazão maior para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. O que a gente tem percebido em Campinas ao longo dos anos é o seguinte, se investiu na construção do Hospital Ouro Verde, que era uma necessidade, se investiu em reformas no Hospital Mário Gatti. Agora, essa administração fez convênios com leitos de hospitais particulares, que foi essencial, hospitais beneficentes como a Beneficência Portuguesa, a Santa Casa e a Casa de Saúde, porque falta leitos hoje na nossa cidade. Se conseguiu, com esses convênios, mais de 200 leitos. E é bom que se diga, nos últimos 10 anos, nenhum leito novo havia sido construído, com exceção do Hospital Ouro Verde, principalmente também nos hospitais particulares, né? Agora, o que precisa ser feito? Precisa haver um maior investimento nos postos de saúde, nos pronto-atendimentos. Nós temos 4 unidades de pronto-atendimento, do São José, da Padre Anchieta, do Centro e da
e do Ouro Verde. Nós precisamos que essas unidades de pronto atendimento sejam reformadas, tenham mais condições, mais médicos, mais condições de material, porque muitas vezes, Mirna, se fala, olha, não tem médico no posto de saúde, precisamos fazer concurso. O problema é que o médico que presta concurso, ele entra, depois de 1, 2, 3 meses, ele sai, porque ele não tem a menor condição de prestar serviço num posto ou num centro de saúde, mal aparelhado, com falta de infraestrutura. Então eu acredito que precisamos resolver o problema de falta de médicos, falta de profissionais, mas antes nós precisamos também melhorar a infraestrutura para poder fixar o profissional nesses pronto atendimentos. Vereador Jorge Schneider. Eu já venho há tempos dizendo que Campinas sofre com um problema das grandes cidades, das regiões metropolitanas. Hoje, se nós pararmos em frente a um hospital da PUC, se você parar pela manhã lá, você começar a olhar a placa de veículos que lá chegam, 40% pelo menos é de fora de Campinas. Nós vemos ônibus em prefeituras menores, ao invés de investir em pronto atendimento, ao invés de investir em pronto-socorro e hospitais, elas investem em ônibus. Pega todos os doentes da cidade pequena e manda para Campinas. Ah, mas recebe do SUS, tá bom. Mas é um leito a menos, o médico, você não tem como aumentar o número de médicos, nós estamos com um problema sério, mas os doentes vêm de fora de Campinas. Ou seja, as pequenas cidades hoje, infelizmente, têm prefeitos, alguns prefeitos, irresponsáveis. Porque isso não se faz com um ser humano. Colocar num ônibus e dizer, você vai se tratar lá em tal cidade. Nós tivemos comprovação de 2 pessoas que morreram por causa de dengue, uma de Santa Bárbara e outra de Itatiba, que morreram em Campinas. Sim. Quer dizer, ficaram doentes na sua cidade, vieram tratar em Campinas e morreram aqui. E tem mais, caiu na estatística de Campinas. Morreu gente em Campinas por causa de dengue, mas é pessoa que veio de fora. Então é irresponsabilidade de alguns prefeitos. E quem sofre com isso é Campinas, porque existe uma lei de responsabilidade fiscal também, que diz que você não pode contratar mais do que X%, 54%. E quando você contrata mais médicos, você tem que contratar mais enfermeiros, você tem que contratar mais motoristas para as ambulâncias, tudo isso aí. E tudo cai nas costas de Campinas. Então, isso aí que sirva de alerta para os prefeitos que abram os olhos. Não se trata o ser humano dessa maneira. Você está doente, eu vou pôr você fora da minha cidade, porque eu não quero gente doente aqui. Vá para Campinas. Quer dizer, joga tudo nas costas de Campinas, o povo paga os seus impostos. Hoje nós temos um orçamento que no mínimo teria que ser 17% do orçamento, nós estamos gastando 33% do orçamento, ou seja, o dobro do mínimo. E nem assim dá, porque se dessa maneira, se nós pegarmos 100% do orçamento de Campinas, é pouco ainda. Vereador Bernardelli. Olha, eu faço minha aqui as palavras dos meus colegas, mas eu só quero colocar um pouquinho de discussão também nesse assunto, porque na última audiência pública que nós tivemos aqui sobre a questão do orçamento da saúde, nós recebemos uma extraordinária notícia, que foram os 2 convênios assinados pelo governo do estado com o município, no valor de quase 130 milhões de reais. E isso estava inviabilizado, uma vez que o município estava negativado em virtude de algumas malversações de verba oriundas em gestões passadas. Então, doravante esse valor, evidentemente que o governo do estado de São Paulo, esse convênio foi assinado na pessoa do governador Alckmin, ele se estenderá e gradualmente ele aumentará. A outra banda dessa situação é que hoje nós temos de fato a questão física do Padre Anchieta está resolvida. A questão física do São José começou a ser resolvida. Há um cronograma de obras a serem realizadas nos postos de saúde. Nós temos uma situação crônica que ainda perdura, que é no Campo Grande. A situação, de fato, do Ouro Verde, ela é administrável. Mas tudo isso culminou com a situação da dengue, que aí aflorou, de uma certa forma, a olho nu. Então não há o que ficar discutindo. Nós temos sim que enfrentar. Mas existe um cronograma, eu já fiz a apresentação na própria tribuna da Câmara, quando se consumou o fato da região do Padre Anchieta. Agora nós estamos iniciando a fase do São José e os postos ali vinculados, e ficará para esse segundo momento a questão do Campo Grande.
você chega num determinado momento e fala assim, olha, a situação é tão delicada no Campo Grande, fala assim, olha, vamos dar uma parada para colocar a ordem na casa para depois voltar à atividade. Porque uma hora, nós chegamos lá em visitas, me recordo, estávamos 3 vereadores do PSDB, eu, o Cirilo e o vereador Vermelho, a vereadora Neuza, que a planilha de presença dos médicos, ela contemplava a sua totalidade de terça e quarta. Na segunda, na quinta, na sexta do sábado, nós tínhamos esporádicos médicos no plantão. Então isso também está sendo levado a efeito. A questão dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, não está tendo braço curto da municipalidade. O secretário Carme tem feito, junto com os diretores e os técnicos da secretaria, tem feito de tudo um pouco, ou de tudo, quase tudo, para essa solução. Mas que nem o Arthur Orsi, vereador, disse, não é uma questão particular de Campinas e singular do nosso município. Tá ótimo, então, o programa fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara e até um próximo Questão de Ordem.